Sejam bem-vindos e bem-vindas para este culto, quinto domingo na Quaresma. A palavra que motiva o culto de hoje vem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus Cristo diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente." Um serviço. Esse é o testemunho do nosso Senhor. Um serviço que não envergonha, uma vida que se doa plenamente para alcançar o objetivo que é trazer a liberdade. Livres para servir. Nesse espírito, nós queremos fazer este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na sequência, cantamos seguindo a música e a letra que será projetada. Perante este Deus que fez de tudo para nos libertar, para servir e libertar, nós queremos ter uma palavra de oração, uma palavra de confissão de pecados. Oramos. Senhor nosso Deus, estamos perante Ti e assim oramos com as palavras do salmista: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Sim, Senhor, reconhecemos as nossas faltas. Fizemos o que não devíamos, mas também deixamos de fazer o que devíamos. Mas Tu curas quem tem um coração quebrantado. Por isso, compadece-te de nós, ó Senhor. Segundo a Tua bondade e misericórdia, apaga as nossas faltas. Purifica-nos e cura-nos, Senhor, para andarmos nos Teus caminhos. Senhor, tem piedade de nós. Se sofrimento te cansei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se eu sofri
A palavra que anuncia a graça de Deus vem do profeta Isaías, que diz: Deus não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele abrirá os olhos dos cegos e tirará da prisão as pessoas cativas. O amor de Deus, que perdoa o coração arrependido, vem até nós e assim são declarados o perdão de nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem neste momento em que meditamos na Sua Palavra. Gostaria de compartilhar o texto bíblico que nos é indicado como texto da pregação para este quinto domingo na Quaresma. Texto do livro de Hebreus, Novo Testamento, Hebreus capítulo 5, dos versos 5 até 10. Passo a ler a palavra de Deus que diz: assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui, a palavra do Senhor para nós. Estimada comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, ainda estamos no tempo de Quaresma. Aproximamo-nos do tempo da Páscoa, tempo no qual olhamos com especial atenção para a vida de Jesus e o seu agir salvador em nosso favor. Como nós já ouvimos na saudação deste culto, o serviço que Cristo presta para nos salvar. Jesus sofreu, percorreu um caminho amargo e difícil. Os evangelhos nos contam da sua trajetória, da sua vida. Podemos ler em todo o texto do evangelho o quanto esta vida dedicada ao serviço em direção ao ser humano, buscando a salvação do ser humano, lhe custou lágrimas e sofrimento. Ler esses relatos não significa que nós compreendemos a dor de Jesus, o medo ou o desespero que muitas vezes também o assolaram. Só iremos de fato saber o significado de tudo isso se passarmos por experiências semelhantes a que Jesus passou. Quando também nós passamos pelo deserto, quando também nós passamos por situações de dor e sofrimento,
nós conseguimos ter pelo menos um vislumbre de tudo isso. O sofrimento de Jesus não está apenas nas feridas dos espinhos, nos açoites, na pesada cruz que ele teve que carregar, nos ferimentos que os pregos causaram na sua mão. O sofrimento vem também das palavras da multidão, das pessoas que o xingavam, das pessoas que blasfemavam, falavam mal. Vem também do silêncio daqueles que deveriam defendê-lo, daqueles que deveriam falar em nome dele, ou ainda da fuga dos seus discípulos, que o abandonam na pior hora da sua vida. E finalmente, a dor maior vem do escárnio. Se de fato tu é filho de Deus, desce da cruz, desce daí. Jesus não desceu da cruz, ele foi fiel até o final. Segundo a carta aos Hebreus, que nós acabamos de ouvir, o sofrimento de Jesus não foi em vão. O sofrimento de Jesus se transforma em serviço sacerdotal definitivo. Serviço em favor da salvação do ser humano. Como nós lidamos com os sofrimentos que nós enfrentamos e experimentamos, quanto sofrimento nós temos visto nos últimos dias, semanas e meses. Quanto sofrimento absurdo e sem sentido nós temos visto. O sofrimento de Jesus não foi sem sentido. Jesus foi obediente, porque Jesus não mostrou, porque ele não mostrou o seu poder ao descer da cruz. Teria sido mais fácil para ele, teria sido mais fácil para os seus discípulos. Seria mais fácil para nós cristãos crer em um Senhor triunfante que desceu da cruz, que venceu os soldados romanos. Seria mais fácil anunciar um Salvador todo-poderoso que com sua espada tivesse derrotado o inimigo. Bem mais fácil do que anunciar um Senhor e Salvador crucificado, pendurado numa cruz. Essa obediência não é um seguimento cego às ordens e às leis. É um processo de nos tornarmos ativamente seus discípulos. Também nós somos chamados a nos envolver de forma ativa. Tornamo-nos obedientes quando descobrimos através de Jesus a verdadeira face de Deus. Quando olhamos para Jesus e enxergamos, ali está o nosso Deus. No exercício da obediência a Deus, descobrimos que a sua face não é uma face da violência, da força, mas é a face do amor, da compaixão, da misericórdia e da solidariedade. Faz parte do aprendizado do discípulo de Jesus entender isto. A carta aos Hebreus vai deixar claro que Jesus é chamado muitas vezes e repetidamente nessa carta de sumo sacerdote, o grande sacerdote. Como povo de Deus, estamos a caminho e temos saudades de um lugar onde nós podemos experimentar a paz, experimentar cuidado, viver sem sofrimento, viver sem dor. Estamos a caminho e temos saudade de um lugar onde não há morte, onde não há doença, onde a pandemia não é uma realidade. Mas esse lugar ainda não está aqui, ainda não aconteceu. Contudo, o reino de Deus já coloca sinais, já se mostra em sinais, pequenos sinais nesse mundo no qual nós vivemos hoje. O chamado à obediência a Jesus Cristo, o chamado ao discipulado a Jesus Cristo também é o chamado de colocar sinais deste reino de Deus. E este reino de Deus acontece a partir do arrependimento. Em suas palavras, Jesus nos chama a fazer parte dessa nova realidade, deste novo reino, quando ele diz: o reino de Deus está chegando, arrependam-se e creiam nas boas novas. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus chamou seus discípulos para viver a partir da realidade deste reino. Seguir Jesus não é só uma realidade que diz respeito à vida após a morte, à eternidade, ao céu, mas implica também no agora, no aqui e agora. É por isso que Jesus diz aos seus seguidores que eles precisam arrepender-se. Mas, afinal de contas, o que é arrependimento? O que é arrepender-se? Para nós, na nossa mente, muitas vezes arrependimento tem a ver com sentir vergonha de algo que nós tenhamos feito.
ou uma profunda tristeza por algo que a gente tenha feito no passado. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse mudar o que eu fiz, se eu tivesse feito diferente. Contudo, a palavra arrependimento, em grego, metanoia, significa muito mais do que simplesmente estar triste por um erro, estar triste por algo que aconteceu e foi contrário à nossa vontade. Arrependimento, metanoia, significa literalmente mudança de mentalidade, mudança de mente, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender a realidade. Nesse sentido, arrepender-se significa pensar diferente, adquirir uma nova compreensão da realidade e expandir a nossa mente. O arrependimento não é só pesar e tristeza, arrependimento é pensar diferente. Em outras palavras, fazer parte do reino de Deus, quando nós somos chamados por Jesus, é pensar de acordo com essa nova realidade que Jesus nos propõe. Não mais pensar com a mente humana pecadora, com a realidade humana pecadora, marcada por violência, por ganância, por egoísmo e por tantos outros sintomas dessa doença que nos assola chamada pecado. Viver o reino de Deus é mudar de mentalidade, é pensar como Cristo pensou, é pensar conforme a realidade de Deus. Um escritor exemplifica um pouco a ideia do arrependimento, da vinda do reino de Deus, dessa mudança de mentalidade. Ele diz que é como alguém que vivia numa fazenda, num lugar agrícola, sem energia elétrica. Ele precisava organizar a sua vida dessa forma. A comida tinha que ser guardada com sal, enterrada ou colocada dentro de tonéis com gordura. À noite precisava iluminar a casa com um lampião, apagar a luz cedo, dormir cedo. Tudo era organizado a partir dessa realidade. E um dia alguém passa e avisa: olha, a luz elétrica chegou. A energia elétrica está passando na estrada aqui em cima, é só você ligar a sua casa e ela estará conectada a essa nova realidade. E esse agricultor faz a conexão com a energia elétrica e a partir dali ele precisa reorganizar. Não adianta ter energia elétrica em casa e guardar a carne na lata de banha. Agora ele pode usar geladeira. Não adianta ter energia elétrica em casa e continuar iluminando a casa com lampião. Agora ele tem lâmpadas e assim por diante. Mudança de mentalidade, participar do reino significa deixar para trás a nossa velha maneira de enxergar as coisas e passar a olhar o mundo, a vida e a realidade a partir do olhar de Deus. Também a pandemia, também esse tempo no qual vivemos precisa ser enxergada e olhada a partir da realidade do reino de Deus. Que Deus nos dê coragem, nos dê esperança e esteja nos abençoando. Amém. Queremos orar como comunidade, queremos colocar perante Deus, após ter escutado a sua palavra, depois de termos sido confortados e confortadas e trazida ao coração a esperança, nós abrimos nosso coração ao nosso Deus e oramos. Eterno e todo-poderoso Deus, agradecemos pela palavra pregada, porque assim Tu vens até nós, nos carregas, nos orientas e fortaleces a nossa esperança. Senhor nosso Deus, concede que Tu Evangelho seja proclamado pela Tua Igreja e pelas comunidades lá onde elas se encontram. Nós rogamos também pelo nosso povo, que os Teus mandamentos sejam a luz que ilumina o caminhar. Também rogamos pelas autoridades, para que nos governem com misericórdia, verdade e justiça, ainda mais nesses tempos difíceis. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, todas as pessoas que padecem, aquelas que estão fragilizadas pela solidão, pela doença e pela falta do que é necessário. De forma especial, intercedemos por todas aquelas pessoas que padecem, direta ou indiretamente, pela pandemia do Covid. Assiste com o Teu cuidado e proteção a quem está recuperando a saúde.
Dá fortaleza e vigor para quem luta pela sua vida. Consola e sustenta quem perdeu para a morte alguém querido, uma pessoa querida. Abençoa-nos e guarda-nos por tua graça, pois nas tuas mãos estamos sempre. Escuta, ó Deus, o nosso coração quando oramos a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Como comunidade, queremos levantar nossas vozes ao nosso Deus e entonar um louvor e um canto. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus do Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Queremos ir com a bênção de Deus. Quem desejar colocar suas mãos em sinal de receber algo de Deus, pode fazer. E nós decimos e oramos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê a paz, agora e sempre. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria.